Bom dia, pessoal. Vamos então dar seguimento. A gente está indo para o final do curso. Só para falar para vocês que as aulas vão ficando cada vez mais desafiadoras para mim, tá? O conteúdo ele vai ficando bem enrolado, mas nós vamos desenrolar aqui para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar aí sobre os órgãos internacionais, porque tem as recomendações internacionais que a maior parte dos países, se não segue integralmente, se baseiam nelas, tá? E o que eu chamei de efeitos determinísticos na prática é uma surpresinha, daqui a pouco vocês veem, né? A parte de efeitos determinísticos na prática é parecida com aquilo ali, ó. Certo? Então, a gente já vai entrar aqui no PowerPoint e vai ser uma aula legal. Tudo bem. Essa foi o gancho da última aula, né? As unidades de radioproteção. Normalmente, isso daí acaba sendo a última aula de qualquer curso de radioproteção que tenha, tá? Você fala das doses, fala, mas por que tem 3? Dose absorvida, eu lembro o que era, é energia por unidade de massa. Mas equivalente efetiva, eu vou falar rapidamente para vocês, mas para falar que essas são 3 de pelo menos um conjunto de 20, tá? Esse conjunto de 20 irrita as pessoas. Então, é aquela coisa do o que é a grandeza, tá? A grandeza física que você está medindo. Dose absorvida, está muito claro que é energia por unidade de massa. Tá? Aí as outras todas são também energia por unidade de massa, mas em contextos diferentes, né? E as pessoas ficam muito bravas. Então o pessoal justifica assim, fala, olha, é que nem comprimento, é dado em centímetros, certo? E altitude? É unidade de comprimento também, mas é um contexto particular, se refere ao nível do mar. Né? Então, a altitude tomada ao nível do mar. Então, da mesma forma, a radioproteção tem esse conjunto de unidades aí. Essas são, vamos falar, daquele conjunto enorme, né? Eu vou colocar algumas para vocês. Aquele conjunto enorme, essas são relativamente importantes. Mas nós não vamos falar dela agora, tá? A gente vai amadurecer um pouco a nossa apresentação. Dose absorvida já foi apresentada. Eu faço assim, eu vou salientar, né? Pensa aqui no que está escrito efeitos determinísticos e está escrito Gray, tá bom? O que você tem, né? A dose equivalente é a mesma coisa, é energia por unidade de massa, mas ele quer dar um peso diferente para as diferentes partículas, né? Então, se você exatamente está irradiando com raio-x, né? Ou está irradiando com partículas alfa, o RBE, lembra do RBE? É aquele negócio lá, Relative Biological Effectiveness, tá? Ele é diferente. Então, o pessoal supõe que a partícula alfa faça efeitos biológicos mais marcantes, né? Então, apesar da deposição de energia ser a mesma, né, o efeito é diferente. E essa diferença no efeito é compensada com um fatorzinho, um escalar, um fator multiplicativo, tá? Então, a unidade daí vira Sievert. Quem é esse Sievert? Falaremos dele. O Gray, ele já foi falado assim en passant, mas ele é um físico que trabalhou com dosimetria, né? Da cavidade de Bragg-Gray. E o Sievert é um físico que trabalhou com radioproteção. Falaremos dele em poucos slides daqui a pouquinho. E dose efetiva, de novo, tá? Joule por quilograma. Você vai colocar um fator de radiosensibilidade em cada órgão do corpo humano. Porque você está interessado em correlacionar um número com um risco.
certo? Essa é a discussão que eu tenho que chegar com vocês, né? Sobre a dose efetiva. Porque quando a gente fala em risco de radiação, fala, tá bom, mas por que eu não meço em Gray? Né? Porque os diferentes órgãos se portam diferente né, conforme a radiosensibilidade. Como eu falei, na cabeça, tirando a tireoide, eu acho que eu não falei, tem poucos órgãos são tão radiosensíveis assim. Tá? Então, você fala, eu tomei bastante dose. Aonde? Na cabeça. Bom, né? Então, por isso que as antigas tomografias todas também, né, por esse motivo, eram feitas mais na cabeça. Mas é porque ela não se mexia, na verdade, né? A tomografia demorava muito tempo. Mas, de novo, nós estamos no Sievert, tá bom? Vamos falar disso agora? Não, nós vamos falar de outra coisa. Aguentem firme. Nós vamos falar dos esforços de radioproteção. Tá? É uma série de transparências, ela é muito importante para contextualizar. Quando eu acabar, fica fácil falar de limites de radioproteção. Né? Senão fica estéril, né? Fica chato, fica seco, né? Então vamos lá falar um pouquinho da história, né? Dando sempre o enfoque que eu tenho tentado dar. Então, olha aí, o Röntgen descobriu o raio-x, tá? E os tubos ali de Crookes, né? Aqueles tubos que eram usados para estudo de fluorescência, eles eram fáceis de fabricar e eles estavam mais ou menos difundidos como instrumentação científica. Não demorou, muitas pessoas tinham esses tubos de Crookes aí, aqueles experimentos antigos de fluorescência. Rapidamente o pessoal começou a usar os tubos disponíveis na época para fazer o raio-x e os fabricantes começaram a aperfeiçoar aqueles tubos ali, tá? Então a disponibilidade ficou quase imediata. Então, poucos anos depois, as grandes cidades, né, aqui americanas, né, mas com certeza europeias, tinham um estúdio de raio-x. Essa parte de energia elétrica é engraçada, só para falar assim, no comecinho apareceu a energia elétrica, ela era só fornecida durante a noite. E de dia não tinha? Ia ligar o quê? Além de lâmpada, o que se ia ligar na eletricidade? Né? Não tinha que ligar na eletricidade. Foi devagarzinho os eletrodomésticos foram aparecendo, tá? Então, uma coisa. E os hospitais também, né? Seria né? A não ser que fosse para iluminação, para que um hospital ia ter eletricidade, né? Demorou para aparecer. Então, tinha nos estúdios. Era mais algo parecido com estúdios fotográficos do que ambulatórios aí, ou clínicas em raio-x. Então, daí apareceu a Primeira Guerra e houve a iniciativa de pôr esses aparelhos em campo de guerra. Né? A Madame Curie mesmo, na história dela, ela foi ativa, né? Ela conseguiu dinheiro ali com o prestígio dela e pôs o serviço de radiologia de campo de guerra ali, né? Que girava em torno da pessoa dela. Eu não sei falar mais sobre isso, tá? Isso é história. Mas isso aqui, da mesma forma que apareceu um grande avanço, apareceram mais claramente os maus usos, né? Ou depois as consequências. E aí começou a haver uma necessidade pela radioproteção. Isso daí vai vindo devagarzinho, tá? O efeito da radiação não é tão imediato assim, né? Tem o efeito imediato, a gente vai falar dele, mas ele é um efeito leve, né? Uma insolação. O resto não, ele vem com o tempo. A maior parte dos danos eram danos agudos facilmente relacionados a raio-x, né? Agudos, porque está entre aspas, queimaduras na pele, pilação e bolhas, precisa de pelo menos uma semana, tá? Provavelmente 10 dias para aparecer. Isso é muito cruel, né? Você põe,
Tudo bem? Tudo bem. Você vai fazer muita coisa. Daí falar, o meu dedo tá esquisito, né? Realmente ele ficou sensibilizado. Aí, daqui 10 dias, estava lá uma bolha. Então, o pessoal nem pensava isso como raio-x. Eles pensavam que era uma irritação, tá? Eles chamavam de radiodermatite. Falar, não, mas isso é uma queimadura com bolha, né? E o pessoal mesmo não tinha certeza se isso era do raio-x ou do raio ultravioleta. Eu mostrei numa outra apresentação que o raio ultravioleta também faz coisas parecidas, né? Para uma queimadura. A grande diferença, o pessoal devagarzinho foi chegando a essa conclusão, é que falava, gozado, queimou a parte da frente da mão e queimou a parte de trás da mão também, né? O raio ultravioleta não faz isso, tá bom? Episódios de anemia, desculpa, gente. Posteriormente, leucemia se manifestavam de modo crescente, tá? Eu não sou médico, eu sei mais ou menos o que está escrito aí. Não consigo imaginar os contextos onde as pessoas reclamam, estou com anemia, no campo de batalha, né? Acho que vou falar, frescura, não sei o quê. Mas olha aí, registrados 100 óbitos, né, devido a câncer até 1922. Ou seja, antes da guerra já tinha algumas recomendações. Depois da guerra foram seguidas ou não, porque não eram assim, não tinha entes nacionais direito, tá? Mais ou menos cada um fazia a sua. Depois o pessoal viu que havia uma necessidade maior, tá? E isso, a coisa do raio-x estava pegando os médicos, ou o pessoal de saúde, tá? Falar, mas eu ouvi falar que o Pierre Curie queimou o peito dele porque deixou ali a amostra de rádio no bolso. Isso, mas era muito raro, tá? Se fosse esses casos aí, ainda eram... O pessoal não pensava nesses termos, mas com o pessoal de saúde já fica um pouco diferente. Era uma população bem maior de pessoas, tá? Então, olha aí, os primeiros esforços de radioproteção, os que vêm um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Que começa em 1914, mas era assim, iniciativas praticamente de alguns lugares que mexiam com raio-x, provavelmente, porque já estava dando bode. E depois delas que o negócio vai se solidificando, tá? Algumas recomendações eram cosméticas, né? Bom, fazer exposições o mais breve possível, né? Não se colocar a menos de 30 centímetros do tubo de raio-x. Olha, que bom. Eu coloquei os anos aqui, eu peguei de algum artigo, mas eu não consigo... Agora, eu devia ter visto que referência que era, né? Cobrir a pele com vaselina e deixar uma camada extra na área mais exposta, porque era a radiodermatite, né? Então deixa uma pomada ali e a pomada já vai curando a queimadura, né? Então, fora aquelas coisas de tomar bastante leite, né? Esse negócio de tomar leite ainda continua, viu, gente? Você vê que é homeostático as coisas, né? Elas não somem, né? Os malefícios atribuídos podiam ser mitigados, né? Olha que bonita a palavra. À medida que uma proteção metálica, né, como necessário aos filmes fotográficos, fosse usada. Não demorou, não deve ter demorado uma semana o pessoal perceber que não punha um filme de raio-x ali, estragava, né? Então, eu mesmo, numa das primeiras aulas, eu falei daqueles quase que chegaram na descoberta do raio-x 10 anos antes do Röntgen, né? Porque tinha o tubo de Crookes e o filme de raio-x na mesma sala. Então, o tubo de raio-x deve ser envolto por uma caixa de chumbo, né, para minimizar os efeitos. A exposição deve estar restrita à área de interesse. Tá? O operador deveria ficar atrás de uma barreira protetora e também aquelas coisas, né, não fique na frente do feixe primário, né? Então, depois tinha várias recomendações sobre blindagem, né, no caso da caixa de chumbo, porque qual a espessura, né? Qual a blindagem, barreira protetora? Fica o mais longe possível. Então, o pessoal foi vendo a necessidade de começar a pensar um pouco mais sobre isso. E era complicado, porque você ia pensar em termos do quê? Você não tinha como medir raio-x, né? O que você sabia é que provavelmente ele queimava a pessoa. Então, se não queimasse, você estaria protegendo, né? Então, aí entra
essa pessoa aqui, né, Arthur Mutschuller, tá? Ele basicamente estabeleceu um parâmetro de dosimetria, que se chama queimadura na pele, né? Olha, ele é um físico alemão, né, contratado por um fabricante, eu não sei qual, né, de raio-x nos Estados Unidos. Então, o fabricante está preocupado, porque está recebendo reclamação, né? O homem veio para resolver esse problema, né? O que ele fez? Ele, basicamente, ele viu assim, bom, quem está mexendo com raio-x, né? Talvez a empresa dele era mais fácil, talvez as outras empresas também. Quem está mexendo com raio-x nos Estados Unidos? Tal lugar, tá bom. Agora foi lá pessoalmente, falou, e aí? Com a gente tá tudo certo. Só fulano aqui um dia, então ele anotava. Aí foi no outro lugar, isso aqui é uma desgraça, tá? Ninguém quer mexer com isso. Pegava e anotava. Aí ele observando o sucesso desses lugares versus o número de reclamações, ele foi chegando no parâmetro o que dava mais certo para proteger o raio-x e o que dava mais errado, né? Então, a parte da blindagem, ele falou, olha, quando é assim, dá certo, é bem prático, tá? Então, ele reduziu o problema assim, do lado prático. Em algum lugar sempre dava certo. Falou, nós vamos fazer desse tipo aí. Então, olha, para que seja possível calcular uma blindagem de material protetivo, né, deve-se conhecer a dose qual o operador pode, por um período de tempo prolongado, tolerá-la sem se sofrer por algum prejuízo. A dose de raio-x, senhor, só veio na década de 50. No caso, essa dose não é o MAS, tá? É aquilo que a gente chama a corrente vezes o tempo que o aparelho fica ligado e numa determinada tensão. Eram parâmetros de radiologia. Vamos falando, se eu sei a tensão máxima do tubo, se eu sei a corrente do exame e se eu sei o tempo que foi usado, esses dois parâmetros ao mesmo tempo, eu tenho uma blindagem que dá certo, né? Porque varia. Um exame de mão, tá? É a mão. Ela exige menos intensidade de raio-x do que um de abdômen, que além de ter muita carne, né, não tem espaço de ar no meio das carnes ali. Nós estamos falando de 20, 30 centímetros de material, né? Então, atenua muito, precisa de muito tempo ligado. Olha, necessidade de prevenir a repetição dos horríveis sacrifícios feitos pelos tantos mártires que já morreram como resultado de uma inadequada proteção contra os perigos de raio-x. Então, quem mexe com raio-x já sabe que o negócio tem problema, tá? Não é assim, não é aquela alegria, né? Agora, vai lá, e o paciente? Olha, o paciente não era preocupação, porque normalmente ele fazia o exame de raio-x dele, podia até se queimar, mas dificilmente ia fazer um segundo. Que fizesse um segundo, dificilmente ia fazer um terceiro tão logo. Isso é mais para fratura. Tá? Agora, o técnico de raio-x é o cara que vai lá e vai ficar o dia inteiro, as 8 horas, 10 horas de trabalho dele fazendo isso, vai para casa no dia seguinte e volta. Então, era nessa clientela que estava dando os problemas, assim, tá? Nos outros também vai dar, mas vai demorar para aparecer uma estatística de casos de pacientes, tá? Começou a aparecer no corpo de pessoal de saúde. Então, olha aí, o Arthur Mutschuller lá, né, pesquisou várias instalações típicas com demanda substancial, né, também, né, então, onde ninguém tinha dado bode, né. Aí ele chegou à conclusão disso aqui, ó. Dose de eritema. O que é eritema? Queimadura de pele, né? Então ele falou, olha, se a pessoa usa o aparelho em tal jeito, queima a pele, daqui 7 dias ele aparece uma bolha. Vamos evitar isso? Vamos. Não. Então ele falou assim, então é só não dar a dose. Ele não sabia qual era a dose, então ele estabeleceu esse 1/100. Ele falou, olha, com 1/100 dá certo.
Tá? Tem uma dose que faz aparecer uma bolha, 1/100 dela eu sei que quem segue isso está protegido e a clínica funciona muito bem. Tá bom? Então, olha, nós estamos falando de 0,2 Röntgen, não existe essa unidade na época, tá? Não existe a unidade Gray, né? Aqui estão as medidas atuais, né? 600 mg por ano. 12 vezes, tá, o limite atual, mas fala, professor, 12 vezes o limite atual, o pessoal é cego, mas tá ótimo, né? Olha, aqui eu só coloquei, ó, 6 Gray é a dose do surgimento de eritema. Vai aparecer uma transparência mais para frente, tá? Descamação seca. Descamação seca quer dizer que ele queima, depois ele fica bom de novo e só sai a pele, assim como um queimado. Em 50% das pessoas, né? Então tem os mais sensíveis, tem os cor de sapo ali. Um valor mais... tem a descamação úmida. A descamação úmida que é bolha, né? Então não é o de bolha, é o mais leve. Então esse 6, 1/006 e bate esses números aqui. Tá? Também proporcionou uma tabela com as espessuras de chumbo, né? Para proporcionar essa dose mensal, né? Então não é esse é o do dia. O dia da semana do trabalhador da clínica normalmente tem 5 dias, né? Os outros 2 ele vai para casa rezar, né? Fazer compra no Pão de Açúcar, não sei o quê. Então aí então ele bolou ali o esqueminha de radioproteção dele, que se traduzia em blindagens, tá bom? Só se vai conhecer essa dose de eritema no momento que ela for ultrapassada. Então, olha, os médicos, eles, digamos assim, que eles são um pouco mais destemidos, tá? Porque se você começa a limitar a dose, ou no aparelho, ou nas pessoas que estão operando o aparelho, vamos supor, eu operei, fiz um exame no dia, uns 5 exames deu esse limite. Falar, agora vem o outro ali, porque eu já cheguei no meu limite diário. Tá bom? É assim que funciona. O dono da clínica, o médico, não vai ficar feliz. Ele vai ficar muito triste, coitado. Então ele vai falar assim, olha, eu acho que essas doses aí de eritema, que depende, não dá para saber, não tem um valor fixo, né? Olha aí, aqui é uma distribuição, né? Que é a média. Não dá para saber. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar meus funcionários, primeiro eu dou uma queimadinha em todo mundo, daí eu vou saber qual que é a dose dele tema, e daí eu divido por 100, certo? Então, o dono da clínica ele pensa assim, né? Talvez ele seja o Boana, né? Das apresentações que eu fiz, né? Não sei, vamos lá, né? Eu ainda tô achando que eu posso ser processado pelo que eu falei, mas eu só peguei coisa de referência, gente. Eu não inventei aquelas coisas ali. Bom, eu sei que para não deixar essas experiências sádicas aí, tipo o homem minhoca ou homem centopeia, necessidade de medição de algum parâmetro físico não fisiológico, né? Aí entra aquela coisa da definição da unidade Röntgen que eu já tinha falado. Antes da definição da unidade Röntgen, precisava ter algum órgão, né? É um esforço de metrologia. Então, a gente precisa falar que nem estabelecer o sistema métrico, né? Tem um padrão lá na Academia Francesa de Ciências, lá, que é o metro padrão. Atualmente não usa mais aquele, né? Mas que ele está lá guardado no vácuo. Tem o quilo padrão, está guardado no vácuo. Aquele parece que usava até outro dia. E ele o quilo era aquilo, né? O quilo era aquilo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aí começam a entrar, onde o motivo desse seminário, onde eu queria chegar. Órgãos internacionais aí criados com relação à radioproteção. Nós temos o ICRP, que é radioproteção, e o ICRU, que é unidades. Tá? Vamos falar do ICRU, né?
Ele é das unidades, ele é uma coisa a ver com metrologia, tá? O povo é um tipo de engenheiro, de físico, ele é especializado em padrão de medidas. É uma super especialização. Então, essa comissão que chama International, né? Falar, mas você dá um emprego para ele? Não, você pegava várias entidades, cediam a pessoa, as pessoas se encontravam, depois voltavam aos seus afazeres, depois todas as entidades foram ganhando vida própria, né? Ao longo das décadas aí. Ele foi estabelecido durante a ocasião do primeiro Congresso Internacional de Radiologia, pós-guerra, tá? Então, já tinha aquele Arthur Muscheller, né? Que já tinha dado lá coisa, o pessoal sabia disso, tá? E falou, olha, nós precisamos definir uma coisa que não seja dose de eritema, tá? O ICRU avaliou várias propostas, acredito, tá? Mas a mais interessante, né? A do Villard lá, que tinha a ver com ionização de gases. E né, o ICRU acabou propondo a criação do Röntgen no congresso seguinte, que está aqui, tá? Mas vamos lá. Em sua origem, na definição da grandeza Röntgen, eu acho que o Röntgen foi criado nesse congresso, tá? Agora eu vou, tá? 2 anos de diferença, eu não vou saber falar, 3. Mais tarde, nas várias definições, começou com o Röntgen, depois a energia absorvida, tá? Eu não sei se o ICRU havia sido proposto antes e aqui que ele começou ou não, porque ICRU, a gente, apesar de tudo, não tem tanta notícia assim. A gente, em rádio proteção, tem notícias do ICRP, né? Eu tenho um monte de literatura sobre ICRU. De ICRP, não tenho nenhuma sobre ICRU. Então, olha aqui, o ICRP, tá? Ele foi proposto nesse congresso e foi estabelecido no segundo, tá? Em 1928 em Estocolmo. Dá uma olhadinha aqui, Estocolmo, né? Onde fica Estocolmo? Na África? Não, na Suécia, tá? Aí, voltado a recomendações de radioproteção. Então, olha, dado que existia uma unidade, né? Mas eu acho que ainda não existia. Ele ia dar uma guia internacional, porque você tinha várias guias nacionais, cada um fazia de um jeito. Outros focalizavam mais nas operações do raio-x, tinha lugar que mexia com rádio, não é raio-x. E daí, quantos microgramas, micro Curie de rádio? Aliás, o próprio Curie precisava ser definido como unidade. Então, tem um monte de perguntas, assim, a pessoa que está trabalhando, como é que ela faz, né? Então, deixa se lascar. Então, como era na Suécia, né? O pessoal deu, então, a presidência ao Rudolf Sievert. Então, ele é um físico sueco. Ele tem a ver com a origem do CRP e ele é o nome da atual unidade aí de dose efetiva, né? E originalmente não se chamava ICRP, isso aqui é uma coisa histórica, tá? Justamente, né? Proteção sobre rádio e raio-x. Isso aqui é só no pós-guerra que muda. Bom, então, os limites aí, tá? O pessoal só adotou um limite de Röntgen, eu acredito, à medida que a unidade Röntgen foi se estabelecendo, né? Você tinha que ter a metrologia da unidade Röntgen, que pressupunha um aparelho que medisse Röntgen. Esse aparelho tinha que ser um padrão calibrado. Depois você tinha que produzir outros equipamentos. Aí você tinha que calibrar esses outros equipamentos com o primeiro, que é o padrão, e daí, a partir dele, fazer os estudos. Eu acredito que isso levou um tempinho. E, enfim, tá? De 28 até 34 foi quando realmente apareceu aí a definição do limite de dose em Röntgen e não mais do Arthur Muscheller, tá? 0,2 o dele era 1 centésimo por mês, tá? Mas aqui está escrito 1/10, professor, né? Porque aqui é exposição anual, olha aí, né? O dele era exposição mensal.
né? 1/100º de exposição mensal. Então, vocês não sabiam, o ano tem 10 meses, né, gente? Um é férias e o outro é um monte de feriado. É assim que conta, tá? Então, esse daqui, nesse limite, você chega ao valor aí 72 roentgens por ano, né? Isso aqui, eu falei, é 12 vezes o valor do limite atual. Falou, é muito grande. Não era, ele prevenia a queimadura leve. Mas não tem uma outra coisa fisiológica que se mostre? Olha, a próxima coisa, assim, vamos falar, facinha de ver, fisiológica, é alterações no sangue. Eu não acredito que alterações no sangue seja uma coisinha facinha de ver, tá? Então, a queimadura da pele, como efeito determinístico, como efeito, assim, gritante, é o primeiro. Professor, mas eu achei que radiação fosse uma coisa mais perigosa. Mas em termos de efeito, né, um efeito nítido, é quando ela começa a aparecer. Antes disso, tem efeitos, mas eles já não são tão nítidos, tá? Estabelecimento de uma espessura de blindagem, né? Então, aqui, né? Agora que você tem o Röntgen, você consegue medir em valores absolutos e dar os valores das blindagens em função daquelas técnicas ali em termos absolutos, né? Olha aí, então a preocupação, né? Danos dos tecidos superficiais, vamos dar o nome certo, queimadura, alterações no sangue, do que eu falei, né? Perturbação em órgãos internos. Isso aqui eu acredito que já tivesse a ver com as neoplasias ali da época, tá? Mas tá colocado de uma forma assim vaga, talvez de propósito, né? Antes, tudo que era do CRP era baseado no estabelecido ali pela Inglaterra em 1921. Então, eles basicamente repetiram a recomendação inglesa, tá? Que chegou-se à conclusão que era muito boa, né? Mas aquela recomendação era mais preocupada com espessuras e blindagem e modo de operação de equipamentos, como era o normal, tá bom? Só para falar que esse valor aqui, né, ele é maior do que o adotado nos Estados Unidos, tá? Ele foi sugerido pela comissão, os Estados Unidos resolveu, no seu ente nacional, adotar um valor menor. Mas pode? Pode! Isso é recomendação. Fala, mas esse RP não é um órgão mundial que não sei o quê, papapá. Ele é um órgão mundial, internacional consultivo, tá? Ele é educativo, ele põe recomendações. Mas é 01, então ele vai eu vou pôr no tribunal de Haia aí o ente americano. Não é assim que funciona, tá? Não é uma ditadura mundial, é uma recomendação. Os Estados Unidos achou que dava para fazer melhor, tá? Difícil saber os motivos da época, e colocou um limite um pouco menor do que o sugerido, tá? E o Brasil? Olha, nessa época aí, o Brasil, nós estamos aí no pós-crise da quebra da Bolsa de Valores de 29, né? E o Brasil é um país que só faz café, tá? Ele só tem agricultura nesse país aqui, então não tem radiação. Então, olha aí, do terceiro encontro nós pulamos para o quinto, porque nós estamos no pós-guerra agora, né? Então parou-se tudo, né, por causa da guerra, mas, por exemplo, nos Estados Unidos não parou. Lá eles estavam no Projeto Manhattan. Olha aí o Projeto Manhattan aqui, né? O Projeto Manhattan, para quem não sabe, era o codinome ali do esforço de guerra secreto americano para fazer a bomba atômica, né? Às vezes se encontra falando, foi o maior dinheiro de esforço de guerra americano jogado no único setor, né? Na verdade foi o segundo, mas todo o dinheiro que ia para lá não ia para navio, não ia para bomba, não ia para soldado, não ia para transporte, não ia para comida, é um colosso de dinheiro, é cerca de 1/10. Ele era desviado para um projeto secreto, tá? Os Estados Unidos conseguiu, né? O Brasil até hoje não conseguiu. Eles conseguiram com o que eles tinham na década de 40.
É um esforço de guerra muito grande. Foi o maior? Não, o maior foi o desenvolvimento do B-29, tá? O bombardeio de estratosfera. Isso é história, tá, gente? Então, de novo, né? O dinheiro que foi pro B-29 não foi pro navio, não foi pra bomba, não foi pro recruta, não foi, né? Ele era tirado e colocado aí em desenvolvimento de armas. Tudo bem. Grande troca de informação. Então o Projeto Manhattan estava toda, eles acumularam muita experiência, no pós-guerra chegou a hora de repassar essa experiência para a comunidade aí, tá? Então, olha, uma das coisas que eles chegaram à conclusão que, né, era melhor diminuir aí o limite de dose, tá? 0,3 Reutersem dia, né? 15 Reutersem ano, né? De novo, era 72, né? Depois já estamos no 15. Uma semana tem 15 dias. Baseado em experiências conduzidas com espécies animais, né? E eles também, como tinha muita coisa de manipulação de material radioativo, eles conseguiram passar algumas tabelas de limite de incorporação, né? Porque você precisava manusear aquilo lá em bancada, né? Uma hora aquilo lá não fazia bem ou precisava ser estabelecido um limite, tá? Para a pessoa não se intoxicar ou não ter consequências de incorporação interna. Então, com as experiências em animais e mais com a experiência de bancada, eles propuseram ali vários limites, né? Olha aí, preocupações da comissão, né, do 5º encontro. Experimentos superficiais, efeitos gerais no corpo, olha aí, particularmente no sangue e tecidos, né, anemia e leucemia. Indução de tumores malignos, aqui está dado o nome com todas as letras, né? Efeitos outros. Um dos efeitos que o pessoal sempre quer ver, por exemplo, efeitos que a gente não percebe, né? Vamos supor, será que aumenta a pressão? Né? Será que piora a diabetes? Então, o pessoal às vezes fica procurando esses eventos. Um efeito que dá é catarata. O pessoal, olha, catarata é uma coisa importante que a radiação produz, tá? Efeitos genéticos. Aqui nós já estamos no pós-guerra, tá? Onde você já sabia que tinha os negócios das drosófilas, né? As alterações genéticas ali do genoma. Então, citogeneticamente você sabia que tinha alteração por causa da radiação e você sabia que isso fazia diferença na prole. Tá? Então o pessoal começou a pensar mais, olha, vai virar todo mundo aqueles mutantes ali, né? Os zumbis. Encontro intermediário antes do 6º, tá? Estocolmo, né? O Sievert que reuniu todo mundo, 1952. Então, eles queriam saber um pouco mais sobre esses efeitos genéticos, né? O Hermann Miller é o nome associado sempre às drosófilas ali, ao efeito da radiação nos ovinhos, nas larvinhas das drosófilas, né? E o pessoal já começou a pensar em gônadas, né? Então, eu pus, entre aspas, órgão crítico, porque acho que não tinha esse nome, mas ele já fala, bom, se a gente estava pensando em gônada, melhor a gente não passar de um valor, né, de radiação nelas. Qual? Né? Então, as pessoas em idade fértil talvez precisassem ser melhor protegidas. Começou-se a ter essas preocupações, tá bom? Olha, a 6ª, agora não é intermediária, né? Copenhague, não é muito longe de Estocolmo. Então, essa reunião aqui, ela foi muito importante, porque nela foi estabelecida, né, o RAD, pelo CRU. Então, a CRU falou, olha, gente, o do Reutersem é legal, mas a gente precisa ter a energia absorvida no meio. É ela que faz o efeito da radiação, né? O outro é como você mede no ar, mas o ar é ar, tá? A gente quer na carne, vamos falar assim. Então, agora a gente vai fazer os esforços e medir isso. Não dá para medir direto na carne, então você vai medir no ar e vai fazer a conversão, né? Mas de qualquer forma, com a unidade estabelecida, né, com a grandeza e a unidade da grandeza estabelecida, o negócio fica mais fácil. Estabelecido o limite CRP 0,3 Rem por semana. Falou, Rem, né? O Rem, ele
vai aparecer nas próximas transparências, mas ele é o valor da energia multiplicado pelo RBE, né? No caso, o pessoal falou, olha, ou do fóton é 1. Tá? Então, nesse ponto da história, as duas unidades foram definidas, mas ainda ficava-se a pergunta qual que eram os fatores aí de RBE, né? Eram os estudos a serem feitos. Olha aí, o ano com esse 0,3 REM semana, o ano com 50 semanas fica 150 REM por ano, né? Vai modificando as coisas, tá bom? Outra coisa, estabelecido o limite para um coletivo de 1/10 do valor. Esse coletivo é uma coisa assim estranha, porque o pessoal, ao mesmo tempo que eles não queriam que estabelecer limites para público, o fato é que o público estava recebendo dose de radiação. Nós estamos em 1953 e começa com as explosões atômicas no atol de Bikini. Depois do atol de Bikini tem mais explosões atômicas no atol de Bikini. Depois já tem explosões atômicas em solo americano, tá? Tudo para fazer teste. E cada vez que tem, levanta a poeira, essa poeira cai, né? Essa poeira está radioativa, chama fallout. É a poeira, a precipitação radioativa. Sempre tinha, no atol de Bikini teve vários episódios que tinha barquinho ali, né? Eles não conseguiram achar esse barquinho com antecedência e as pessoas receberam uma dose alta da poeira radioativa. Nos Estados Unidos também, né? Apesar de estar sempre no deserto ali, né? Sempre tinha lá um caçador, alguma coisa. Então o pessoal falou, olha, precisamos começar a pensar que tem algumas cidades aqui em volta, né? Essas cidades é o coletivo de quem nós estamos tratando. Depois vai virar o coletivo mesmo. E daí pôs várias subcomissões aqui, tá bom? Limite de, então olha aí as preocupações, né, das subcomissões. Quando tem essas subcomissões, não são as mais essas, mas quando tem reportes, né, do ICRP, tem as várias subcomissões, né? Então aqui, ó, limite de radiação externa, limite de incorporação interna, proteção, blindagem, né, com potenciais abaixo de 3 megavolt. Proteção para cima de 3 megavolt e todos os outros tipos de partícula de radiação, incluindo nêutrons, né? Então, estamos na era atômica já, né? Manuseio e descarte de isótopos radioativos. Quer dizer, e daí? Você vai fazendo isótopo radioativo e faz o quê? Né? Como é que você trata isso? Como é que você... o que se faz? Né? Então, o CRP ele foi falando, olha, vamos tentar definir isso. Nessa sexta ICRP, na hora que você pegou tudo que eles falaram e juntou todas as subcomissões, ficou um catetal de 92 páginas. É muito grande. Então, porque normalmente as recomendações do ICRP era tipo um panfleto de 3 páginas, né? Falava, olha, o ICRP recomenda que tá certo. Tipo assim, podia passar por... naquela época, né, você ia lá com mimeógrafo, né, fazia lá aquela cópia lá, cheirando álcool e distribuía. 92 páginas já fica complicado. Então, teve um trabalhão para publicar isso aí. Né? Como fazer? Custa caro. Então, o British Journal of Radiology, né, se dispôs, mas falou, olha, não vai sair de graça. Tiveram que achar dinheiro, tá? Esse dinheiro só apareceu aí em 55, esse negócio aí, daí ele foi publicado, né, para os assinantes do British Journal, né? E daí, a partir dele, pelo menos era um veículo de veiculação. Mas as coisas já não podiam ser mais assim, desse jeito, né? Não muito depois, começa a ter as publicações mesmo, os livrinhos do ICRP. Isso vai exigindo fundos e vai exigindo gente em tempo integral. Essa estrutura vai ficando grande. Tá? Olha aí, sétima ICRP, né? Ó, preocupação cada vez maior com as doses ao coletivo, né? O coletivo não é todas as pessoas, é as pessoas que... As outras, a princípio, não tem dose de radiação, né? Só que começou a aparecer na comida, porque radiação é uma coisa que você consegue detectar em micro
micro quantidades, né? Rapidamente o pessoal começou a ver que aqueles experimentos de explosão na atmosfera, explosão debaixo do mar, explosão em cima do mar, explosão na terra, tá? Tudo isso daí a Rússia está fazendo também. Tudo isso aí está pondo quantidade de radiação no mundo, tá? Então, tanto que tinha essa preocupação que foi criado aqui um órgão internacional da ONU, tá? O ICRP é da ONU? Não, o ICRP é dos radiologistas, tá? Ainda. Eu acho que ainda né? Ele tem uma vida própria, mas ele é vinculado à ONU, ele não é da ONU, né? A UNCER tá? Então, 1955. As exposições públicas, tá? Nessa época, você já tinha estatísticas, não só com os trabalhadores, né, da área de saúde, mas com os pacientes, né? Olha aí, então, falando, não, olha, mesmo aquele povo, né, que tomou bem menos dose que os trabalhadores, eles também têm uma porcentagem, né? Era pequenininha? Era, mas tinha. Verificado o aumento de taxa de leucemia também dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. Olha, esse esforço de medir as consequências em Hiroshima e Nagasaki foram assim hercúleas, tá? Pensa, primeiro você bombardeia o lugar, depois você tem que ganhar a guerra, depois o pessoal não está feliz com você tem que ocupar o país. Aí, quando o negócio começou né, aí o povo tá com fome ali e começaram a ficar um pouco mais simpáticos às forças americanas, né? Imagina Hiroshima, que é um lugar destruído, e chega lá de novo os americanos que acabaram de destruir o lugar, né, para dar comida para as pessoas. Nesse ponto da história, já tem uns 2, 3 anos correndo, tá? Quem morreu, morreu. Tem os sobreviventes, né? Aí que você vai ter que pegar aqueles poucos cientistas ali que eram super especializados de bomba atômica, com seus equipamentos ali, que eram poucos também, vai levar eles para o Japão e vai falar, olha gente, organiza aqui essa massa de 50 mil pessoas aí, menos pessoas, né? Bom, o que seja 10 mil. Organize essa massa de 10 mil pessoas para saber onde eles estavam na hora da explosão e o que está acontecendo. E vamos fazer um segmento anual de saúde deles para saber os efeitos da radiação. Porque olha, a explosão atômica de Hiroshima e Nagasaki, ela fez uma coisa que, vamos falar assim, que não acontece normalmente, tá? Você expôs uma população heterogênea à radiação. Senão fica entre aspas, uma população industrial exposta à radiação. Né? Vamos falar, quem está ocupacionalmente trabalhando está sempre em boa saúde. Senão a pessoa é despedida, né? Vamos falar assim. Aí não, tinha velho e criança. E tinha gestante, e tinha criança grave, assim, que nasceu, boa parte não nasceu com sequela, algumas nasceram, precisa anotar. Isso é um esforço hercúleo, tá? Aí você já começa então a coletar o dado dessas pessoas e segui-las ao longo dos anos, como para saber, né, qual foi o efeito, né? Onde elas estavam, né? O pessoal queria falar disso. Na hora que explodiu a bomba, onde é que você estava? Com quem que você estava? Né? Tinha um poste na sua frente? Não sobreviveu? Capaz que tivesse, né? Bom, estabelecimento dos níveis de radiação como os mais baixos possíveis, né? Aí a preocupação genética, né? Então, aqui já tem uma preocupação, falar, olha, o pessoal que está aí em idade fértil, né? Que ainda está pensando em ter filho, melhor que eles não recebam muita dose de radiação acumulada. Isso daí é melhor que fique com o pessoal que, vamos falar, já não quer criar 10, 12 filhos, né? Na hora que eles sossegam. Antes dá para trabalhar, mas melhor começar a limitar essas pessoas aí. Recomendação que esse limite aqui é 10 vezes o limite, tá? Agora estou na dúvida. Acho que o limite é 5 e esse aqui é 10 vezes antes o limite
limite atual. Calma, a gente vai chegar lá. Recomendação que a dose acumulada não ultrapasse 10 RENs acima do fundo de radiação. De novo, o RENs, né? Olha aí, eu coloquei em 1956, né? O ICRU, então antes eu falei de REN, mas é por causa que os textos aí comem bola, porque nem existia. Chamava RB12 em RENs, né? Então, isso daí aparece só em 1956, né? E à medida que essa coisa vai ficando importante, né, mais internacional, essa coisa está ainda como um órgão vinculado ao ente internacional de radiologia, né? É de médico. Eu falo, olha, melhor que esse negócio comece a ganhar áreas mais oficiais, né? Então, ratificação da afiliação dele, né? Ficou afiliado ao OMS, né? Um órgão consultivo. Então, ele começa, o SRP entrar, e o SRU também, entrar na estrutura da ONU, mas não como estrutura da ONU, como estrutura consultiva, né? Aqui a ONU vai pegar informações. Olha aí, encontro do SRP em Munique, né? 1959. Aí, você tem a IAEA, né? Aqui nós já temos, os Estados Unidos já não é uma potência nuclear exclusiva, né? Você não só tem os Estados Unidos, como provavelmente você já tem a Inglaterra também, né? Então a ONU achou por bem começar a tentar, vamos falar, ter seu olho voltado à proliferação nuclear e à indústria nuclear, tanto pacífica como bélica, né? Preparativos junto à Organização Mundial do Trabalho de uma convenção, tá? Porque convenção tripartite, eles falam, trabalhadores, governo e os proprietários, os donos, né? Então, os empresários, né? Empresários, trabalhadores e governo, né? Para chegar a uma conclusão sobre a indústria nuclear e as suas medidas de radioproteção. Ela já começou a sair daquela coisa da pesquisa, daquela coisa exótica, já é uma coisa de cotidiano, precisa ter regras trabalhistas, né? Da OMT. 59. Daí, se a publicação, o ICRP publicou, enfim, tá? Agora ele ganhou asas para publicar as suas recomendações sozinho. Ela é chamada de publicação número 1, mas não está escrito número 1 na capa. Foi publicada, então, enfim, um livrinho, tá? Olha aí, o 0,3 REN semana foi substituído por 5 REN ano, 50 millisieverts, que é mais ou menos o que se tem atualmente, tá? É um pouco menor atualmente, eu explicarei. Tá? Então, olha aí, eu vou voltar uma transparência, duas, né? Então, a partir de 53, parece que eu comi bola aqui, né? Depois eu vejo direitinho. 0,3 semana. Olha aí. Ou foi abaixado. Acho que foi abaixado. Era 150, caiu para 50. Então, é isso. Eu comi bola agora, tá? Então, é um abaixamento dos limites, né? E essa coisa do efeito genética, né? É recomendado que as exposições fossem tão baixas quanto praticáveis. Por quê? Agora você já está reconhecendo que não tem só efeito determinístico, tem efeito genético, né? A severidade dele não depende da dose, ele é probabilístico. Então, vamos lá. Publicação 8. Pulou aqui. Sei lá. As publicações, elas não falam só de recomendações de dose, elas falam sobre os estudos, tá? Às vezes é estudo de incorporação, às vezes é estudo de inalação, às vezes é um fator de conversão. São um monte de estudos, tá? Recomendações referentes ao manuseio de tal prática, né? Então, vamos falar aqui onde a gente está falando de decisões importantes, né? Olha, aquele pessoal da leucemia, do público, né? Agora você já tem uma estatística que envolve trabalhadores
expostos e público, e você já tem uma primeira estimativa, tá? Cada RAD, né? Nós estamos no RAD ainda, na época do RAD. Cada RAD faz 0,001 Gray, né? Cada RAD adicional aparece 20 casos de leucemia por milhão de pessoas. Poxa, professor, eu não tenho como ver isso, né? Bom, leucemia é uma doença muito rara, tá? Então, você vai acabar vendo. Muito rara não é, mas rara. Mas, falar, bom, então, onde eu vou ter 1 milhão de pessoas expostas a um RAD? Não, você não vai ter. Você vai ter as unidades. Então, vamos supor que fosse 1/10 disso, 2 pessoas, né? Aí fala assim, mas eu não vou ver essas 2 pessoas, né? Vai cair no ruído estatístico. Você tem uma estimativa, né? Agora você já consegue falar mais ou menos, né, de câncer e radiação em números absolutos. Vai ficando cada vez melhor, tá? Essa é a primeira vez que isso aparece, né? 66. Olha aí, essa publicação 9, a outra era 8, né? Então, recomendo, antes era tão baixa, a recomendação mantida baixa, agora está assim, tão baixas quanto possível, seja levado em conta as consequências econômicas e sociais. Isso aqui é importante, porque ele vai falar agora sobre otimização, né? Então, se você fala assim, tão baixa quanto possível, falou, tá, então tem aí, eu trabalho no hospital, estou na ressonância, do lado ali, não muito longe, está a medicina nuclear. É assintótico, então alguma radiação da medicina nuclear, mesmo estando a 50 metros de distância, eu vou receber, certo? Se é tão baixa quanto possível, então muito fácil, vamos colocar na Lua. Então daí lá eu tenho certeza que o negócio não dá certo, é muito caro. Não posso colocar a medicina nuclear do HC da Unicamp na Lua, né? É ruim para o funcionário ir para lá, não tem bandejão, papapá. Então, você tem... essa é a otimização. Você não pode ser assim radical. E como é que você não vai ser? Você vai ter que fazer uma avaliação econômica de alguma forma. Chegaremos lá, né? Falando de uma coisa menos zoada, tá? Vamos supor, a minha usina nuclear vai receber material para ela começar a funcionar, tá? Então vai começar a passar o caminhão, ele vai vir, ele vai trafegar de madrugada, mas uma hora ele vai passar por um núcleo urbano pequenininho ali, tá? De alguma forma, ele não, é o caminho dele. Então você vai ter que tirar aquelas pessoas de casa e enquanto o caminhão passa, vamos supor, tá? Então, ou não, tirar as pessoas de casa é caro. Mas daí eu proponho, ao invés disso eu ponho uma gigantesca blindagem no caminhão, né? Então, você começa a jogar com os fatores econômicos. O que é mais barato? Tirar as pessoas de casa ou pôr um caminhão com 6 vezes mais peso e uma estrutura para esse caminhão, né? É isso que é o social e economicamente interessante, né? Estabeleceu-se uma distinção entre exposições normais de operação e acidentes, né? Porque também é aquela coisa, falar, olha, a exposição tem que ser tal limite, tá? Aí você fala, mas olha, na empresa tal aconteceu tal coisa, então ninguém vai poder entrar lá. Olha, daí o SRP fala, eu estou estabelecendo para... tipo assim, quando você pode controlar as coisas, você está falando de uma prática, você tem assim, o meu regime de operação prevê tal exposição anual e é ele que eu vou ver, tá? Deu um acidente, caiu um meteoro ali, espalhou material radioativo para todo lado. É outro contexto, né? A recomendação do CRP original não está mais valendo. Falar em acidente, você vai ter que diminuir aquela coisa ali. Ou você vai ter que ter cuidados para diminuir aquele conteúdo radioativo, tá? Você também não vai expor as pessoas desnecessariamente. Mas as recomendações, elas têm que ser mais flexíveis, né? Não é uma operação de regime normal de operação.
Dose às gônadas e órgãos formadores de sangue, eles já estão estabelecendo um limite menor. Aí como é que eu meço? Eu vou andar com dosímetro lá? Não, ainda vamos falar, é uma preocupação, tá? O órgão do tecido formador de sangue é toda a medula óssea, é a pessoa inteira. Como é que você vai pôr a dosimetria interna, né? É complicado. Indivíduos do público, meio REM ano, né? 1/10, né? Lembra? Acima do valor do fundo natural. Gente, tem lugar que isso aqui é quase o fundo natural, isso aqui, né? Então, tipo, tá bom, gente, é um valor muito baixo, né? Então você está falando, não, o público, aliás, não é quase o valor do fundo natural, é muito maior que o fundo natural. Então, depois eu vou mostrar transparências. Então você fala, tá bom, então vamos por aí, né? É que o valor 5, depois ele vai cair para 1, e 1 é um valor fração do fundo natural, tá? O 5 ainda ele está acima do típico. Publicação 22 de 1973, tá? Aí eles refinaram um pouquinho essa coisa aqui e falaram do princípio de otimização. Agora, fala, olha, muito bonito, eu acho que, como é que fala? Impressionou as pessoas falar das consequências econômicas e sociais, mas na prática, e aí? Como é que eu calculo, né? Porque eu tenho material radioativo circulando entre a população, né? E daí? Eu esvazio Campinas porque eu vou passar com um gerador de tecnécio no meio da cidade, né? Não vai dar certo. O que eu faço? Então, você tinha que ter cálculos econômicos, tá? Aí é economista, é número frio, tá? É número do homem branco, mas é o que tem, né? É um problema de engenharia. E engenharia financeira, engenharia mesmo, né? Engenharia de riscos. Procura uma relação de custo-benefício, né? Olha, uma pergunta norteadora, né? Qual o custo econômico de se eliminar uma exposição? Qual o valor de uma vida humana? Ou a vida humana não tem preço, né? É inestimável, né? Porque vamos falar assim, e não é. Eu já não mostrei negócio dos riscos lá. Quem é mais simples está sujeito a riscos maiores. Então, eu acho que quem é mais simples já vai receber mais risco mesmo. Mas isso não é católico, professor. Como é que está falando isso, né? Vai para o inferno. Olha, se foi um homem branco que fez isso, né? O homem mais protestante que fez ou não, eu não sei. Mas é uma coisa de agência de seguro, tá? É complicado, mas a vida humana tem preço. Numa pólice de seguro, né? Se eu tenho uma pólice de seguro, minha esposa não pode saber, senão eu morro, né? Ela me mata. Mas tá lá, se o Renato morrer, ela recebe tanto valor. Vamos falar que, entre aspas, é o valor que eu tenho para a sociedade, né? Ou, eu acho que eu tenho mais valor, eu faço uma outra pólice, tem que pagar mais por mês. Então, tipo, pode, né? Só você pagar que você ganha. E eu não vou ver esse dinheiro, isso que é o pior, né? Então, pensando nesses termos econômicos, que você vai chegando à conclusão, né? Sobre o quanto uma pessoa vale. É a mesma coisa, aquela coisa assim, eu vou ter uma pessoa muito doente. Essa pessoa, ela precisa de uma fortuna ou para se manter ou para ter uma sobrevida, né? Ela não tem condições. O que eu faço? Aí o governo fala, não, a vida é um valor depois eu vou procurar a palavra certa aqui, ó, até eu vou anotar. Aí, enfim, é inestimável, né? Então, o que eu faço? Se entra na justiça, você ganha. Mas na prática, né? Se você vai lá no Ministério da Saúde, as pessoas, você vai dar um tratamento. Você não pode dar um tratamento de custo infinito para a pessoa, né? Embora tem gente que, infelizmente, é assim que funciona, né?
Bom, então, cálculos baseados em estimativas no âmbito de seguradoras. Né? Aqui. Publicação 26 de 1977. Aí é uma publicação importante, tá? Você tem várias coisas acontecendo aí. Esse negócio de RAD aí e REM, tá? Eles falaram, olha, precisamos pôr ordem no galinheiro aqui, né? Sistema SI, sistema SI. Então, é Gray, no lugar do RAD, é joules por quilograma, e Sievert, que é joules por quilograma, tá bom? É uma recomendação do ICRP. Nos Estados Unidos, eles não gostam disso. Eles falam, olha, todos os nossos livros estão escritos em REM e RAD, né? Eu vou só para agradar uns franceses ali, que eu vou pôr assim, não vou pôr, não vai ficar no RAD. Então, nos Estados Unidos é muito comum. Daí o pessoal viu que isso daí também vai lá, mas também não tá certo. Fala, tá bom, sabe o que eu vou fazer? Onde está escrito RAD, escreve aí, Centigrade. Onde está escrito REM, escreve aí, Centi-Sievert. Nunca vi escrito. Mas Centigrade é fácil de ver. Tá? Esforços relacionados com a biocinética, né? Então, você tem já uma preocupação maior de fazer os graus de conversão Becquerel para Sievert, né? Por que Sievert? Porque aí que tá, ó, vai depender do RBE dos órgãos, né? Abandono do órgão crítico é substituído por fatores de peso relacionado com incidência de câncer. Então, não tinha... Você falava, olha, que nem atualmente, por exemplo, tem o limite de dose do olho. Recomenda-se que o olho não ultrapasse a dose de tal. É difícil de medir. Ninguém anda com dosímetro no olho. Tá? Eu também não quero que as gônadas passem do limite de tal. Difícil de medir, né? Para as mulheres é um pouco mais facinho. Você põe aqui, perto na barriga, mas para o homem, você vai pôr um dosímetro aonde? Aí, vai lá, e nos órgãos formadores de sangue eu não quero que o limite passe de tanto. Você não vai conseguir medir, tá? Ele está espalhado pelo corpo inteiro. Vai lá, então essa unidade aí é uma coisa esquisita. Você vai pôr fatores de peso que você não pode avaliar. Bom, você vai começar a pensar nisso, né? E da mesma forma que você tem gônadas e órgãos, né? Formadores de sangue, você tem pulmão, né, que é um órgão radiosensível, você tem intestino, que é um órgão radiosensível. Então, tipo, você já vai começar a pensar também nesses órgãos aí. Você vai dar os primeiros fatores de peso, depois isso vai ser refinado. Porque começou a aparecer, não só a leucemia, começou a aparecer esses outros casos aí e dá para começar a fazer uma correlação. Possibilidade de cálculo, né, câncer de mama, né? Como falar, rádio induzido já é uma coisa importante, né? Possibilidade de uma dose mediada, né? Então eles deram o nome dessa dose de dose efetiva equivalente. O que você tinha antes era dose equivalente, daí ela ficou efetiva equivalente. Depois vai cair, vai ficar o equivalente e só o efetiva, tá? Aqui ele chama H. Introdução de um sistema de limitação de doses que não é só o limite de dose. Ele tem assim, olha, primeiro, né? Bom, então se não tem benefício para a sociedade, não é para pôr radiação em jogo, né? Ou pelo menos precisa ser justificado. Se não, por exemplo, o pessoal cita ali que tem um brinquedinho para o pequeno cientista, né? Ele era todo cheio de coisas radioativas ali para a criança brincar de seus primeiros experimentos, ou para o júnior brincar de experiência radioativa. Eu acho legal, né? Mas vamos falar aqui do ponto de vista de radioproteção, eu acho que tá meio ruim isso aí, né? Esse brinquedo aí vai ficar ali pra irmãzinha dele e depois pôr na boca. Então, esse tipo de coisa aqui, né? Não vamos fazer abusos, né? Radioproteção. Eu vou fazer uma peça publicitária onde distribuo pecinhas aí de césio fosforescente para as pessoas. Não, né? Nada disso. Então, princípio da justificação. Mas eu vou seguir isso. Olha, o ICRP recomendou, ele falou.
Tá? Quer fazer errado? Faça errado, depois você se entenda, né? O juiz que vai dar a palavra final, tá? A parte do CRP, depois vocês vão ver, tá? Tinha experimentos que eles eram bobos em termos de desenho, né? Basicamente dava-se assim um pouquinho de comida radioativa, um pouquinho de radioatividade para pessoas de orfanato, né, de um tipo FEBEM dos Estados Unidos, né, que era só gente pobre, que não tinha pai, ou os pais batiam, tá, que tinha que recolher os menores da convivência dos pais. Então, essa casa aí do bem-estar do menor, eles, sem os menores saberem, eles davam um pouquinho só, né? Porque vai que aparecesse um superpoder ali, né? Ninguém sabia. Então, nada disso. Isso é eticamente errado e nem justificado, né? Todas as exposições devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente exequível, né? Factível, levando-se em conta os fatores econômicos e sociais. O princípio chama a Lara, tá? Então, não é aquela marca de panela de pressão, Lara, né? É a Lara. A Lara, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, na prática, o limite é 50? Então eu tomei 50, tô safo. Não, não é para tomar 50, é para tomar menos, né? Todo ano é para tomar muito pouco, muito abaixo dos 50. O 50 é máximo, né? Se você tomar 50, você vai responder a alguém. É esse que é o princípio da Lara. As doses aos indivíduos não devem exceder os limites, né? Então aqui é o limite mesmo, tá bom? Aí você estabelece os limites. Eu não coloquei nessa transparência particular, mas aparece já uma outra dose, que é a dose coletiva. A dose coletiva tem que ser usada no princípio da otimização. Tipo assim, é aquela coisa, quanto que custa, qual a dose ao coletivo e qual o custo de mitigar a dose do coletivo, né? Então, são tentativas e essas coisas vão irritando as pessoas, porque depois aparece dose disso, dose daquilo, tá? Eu vou falar, mas essa grandeza é furada, porque cada contexto tem uma grandeza diferente, né? Errado as pessoas não estão, mas a vida é um pouco complicada. Olha aí, publicação 60, 1991. Olha, uma das coisas que eu quero falar, né? Recomendação de 77, recomendação de 91, recomendação de 2007. Demora para aparecer essas recomendações aí, porque senão elas são reeditadas mais ou menos com o que tinha antes. Tem que ter muita novidade, né? Para valer a pena uma novo tipo de coisa, né? Aí também na publicação 60, olha, eles falaram, você tem uma dosimetria prévia, mas não tinha computador na época, tudo meio feito na mão. Depois, cada pessoa onde elas estavam, né? Os próprios japoneses, no fim, eles foram melhorando essas estimativas aí de onde a pessoa estava na hora da explosão da bomba, onde a bomba explodiu. Você tem ali, como é que fala, a ativação do material em volta. Então, você tem uma ciência que tem um fluxo de nêutrons e consegue localizar melhor o local da explosão e o local e quanto era a dose naquele local, se a pessoa estava naquele local naquele dia fatídico de 1945. Esse trabalho chamou o DS-86, tá? Então, com essa dosimetria melhor dos sobreviventes, você já consegue falar. Os efeitos você já está conhecendo. Você não sabia direito a dose que eles tinham tomado. Tá? Tem dose de nêutrons. As doses de nêutrons ficam sendo reavaliadas o tempo inteiro, a eficiência biológica delas, né? E elas são complicadíssimas. Né? Até hoje, detectar nêutron é uma coisa complicada. Bom, limite de dose ao trabalhador foi estabelecido em 20 millisieverts ano, né? Falar, era 50, agora foi 20, né? Na verdade, não. Na verdade, ele foi estabelecido como 100 millisieverts em 5 anos, tá? Então dá 20. Não, o máximo é 50, tá? A média de 5 anos tem que ser 20. Mudou.
tá bom? Não é assim 50, 50, 50, 50. E não é 20, 20, 20, 20. Eu posso tomar 50, depois eu compenso no ano seguinte, a soma tem que dar 20, tá? Na verdade, a soma em 5 anos tem que dar 100. É assim que funciona. Limite de dose ao público estabelecido como 1 milisievert ano, né? Isso daqui já tinha sido falado em 1985, mas aí foi colocado de forma, era 5, foi para 1. A radiação ambiental é cerca de 2,5. Ah, nossa, professor, que radical, né? Bom, coisa do ICRP. Eu falo, olha, se o público está sendo exposto, tem que ser exposto com o mínimo, né? E daí, se não for, entra a justiça. Falou, olha, aí, vamos lá, vamos supor, né? Tô ali em Fukushima. Aí veio o tsunami e detonou o reator nuclear. Bom, vamos medir ali pela cidade, tá? Dificilmente vai estar no 1 milisievert ano, mas vamos supor que estivesse no 2. Aí falar, bom, né? Pelo que está aqui, eu preciso pegar esse pessoal e evacuar a cidade, né? Então eles falam assim, nessas ocasiões meio esquisitas, a gente vai ver, não é toda a cidade de Fukushima, tá? É uma tantada. Então ele vai lá, um tanto longe da usina, com certeza. Então esse tanto aqui a gente vai chamar de grupo crítico, tá? A gente vai fazer o mediado aqui, os 5 milisievert em 5 anos, né? Sendo que nem aqui, né? No primeiro ano eu posso passar de 5. Tá? Recomendações ZRP. E a dose efetiva, aquela que relaciona-se com o risco de câncer, ganhou novos fatores de peso, que no outro eram mais cruzões, né? Aí já ficaram mais refinados. Tem como medir? Não dá, né? Dose na tireoide. Você vai pôr um dosímetro dentro da sua tireoide? Não vai pôr. Então, como é que eu faço? Não, você vai fazer uma simulação numérica ali de computador com aqueles pesos em uma condição X ali de radiação. Aí você fala, olha, quando eu medi tanto no meu dosímetro aqui, quer dizer que no corpo inteiro eu tomei tanto, né? E esse é a dose que eu relaciono com o risco. Essa aqui é a mais moderna, tá? 2007. Recomendações, né? São as mais atuais referentes ao sistema de limitação de doses. Aí essa coisa da dosimetria dos sobreviventes aí, em 2007 mesmo apareceu mais um, né? Aí foi publicado, mas eles já deviam ter acesso a esses dados de qualquer forma, mais um sistema de dosimetria. Então o pessoal, de uma certa forma, eles vão incorporando dados novos, né? De novo, o problema é sempre onde as pessoas estavam, qual que era o fluxo de nêutrons, qual que era a dosimetria certa, onde que elas estavam, né? Então essa é a dosimetria crua dos sobreviventes, né? Bom, a maior parte acho que já não tem mais em 2007, né? Mas baseado naqueles registros você consegue, e depois tem a ativação dos nêutrons, né? Então ainda você tem as amostras dos lugares ali, você consegue saber melhor como que foi a distribuição de dose a partir do ponto de explosão da bomba atômica, né? Novos fatores de peso, né? Aqui eram fatores bem interessantes, aqui ficaram mais interessantes. Eu já vou adiantar para vocês que a gônada era uma enorme preocupação durante todos esses anos. Ela começou a perder, né, o prestígio aqui em 2007. Porque vai passando o tempo e o pessoal não vai vendo o efeito genético em particular, tá? Então, eu vou falar, essa superproteção aí nessa região do corpo, é melhor colocar ela como uma região só crítica, só, assim, igual o intestino, tá? Não ou 3 vezes mais importante que o intestino, por exemplo. Bom, então, olha aí, vocês tiveram uma aula sobre CRP. Agora a gente vai falar um pouquinho de efeitos determinísticos na prática. Eu poderia continuar nessa aula, que era a minha intenção original, mas a gente vai pegar... Peraí, deixa eu... Pronto.
Então a gente vai pegar e interromper aqui para vocês não ficarem com um corpo de material muito grande, tá? Então eu agradeço. Agora eu vou produzir a segunda parte da aula. A aula vai ser interrompida aqui como parte 1, parte 2, depois continua a segunda parte, tá? Per la mia sensibilità, Até. per la mia scarpa e non ci date.